Não faça das crises o seu devocional. É que a gente está tão cercado de informação e de opinião e de ruídos, mas a gente não está parando para ouvir quem realmente tem algo para falar. Para a nossa geração, o maior desafio é a constância, né? A gente não tem desafio de começar animado. A gente tem desafio de se manter, cara, com a convicção de que vai dar certo, a gente vai romper, a gente vai conseguir. Então, uma das coisas que eu vejo é que a nossa geração não tem dificuldade, cara, em estar animado no início, mas a constância é o que diferencia quem chega lá, quem consegue romper, quem consegue viver os sonhos, quem consegue ver o cumprimento das promessas. Então, o que a gente precisa se perguntar é se todo mundo no início da jornada carrega sonhos extraordinários, por que nem todo mundo consegue chegar até o final? A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você pode ter começado mal, você pode ter vindo de uma origem simples, você pode não ter tido todas as ferramentas, mas o teu início não é tão importante quanto o teu final, porque como termina é que conta. Uau. A gente conhece pessoas que começaram bem, começaram motivadas, mas elas não conseguiram guardar o coração, elas não conseguiram permanecer no caminho, elas não conseguiram fechar os ouvidos para as distrações, e aí elas tropeçaram, e algumas levantaram, foram resilientes, outras decidiram ficar onde tropeçaram. Por que tanta gente melhor do que a gente, mais extraordinária do que a gente, com mais potencial do que a gente, ficou no meio do caminho? É isso que me consome muito, sabe? Eu prego sobre milagres, todo mundo quer ver milagre, mas nem todo mundo tá vivendo. Eu falo sobre promessa, todo mundo quer viver promessa, mas nem todo mundo tá vivendo. A gente fala sobre empreendedorismo, cara, a gente tá numa geração que sonha em empreender, nem todo mundo tá empreendendo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada, é que o desejo, ele é só um desejo, cara. Se ele não for acompanhado de posicionamento, se ele não for acompanhado de intencionalidade, se ele não for acompanhado de saúde emocional, de princípios, você é só um cara que tem um desejo. O que eu tenho percebido é o seguinte: as fontes que a gente acessa, elas definem muito mais do que qualquer outra coisa. O que a gente vai viver. Quem que você dá acesso ao teu coração? Não dê acesso a quem não te dá destino. A gente, às vezes, para ouvir conselhos de alguém que a vida que ele tem não é a vida que a gente quer ter. Se as pessoas que te aconselham não têm a vida que você deseja ter na área em que elas te aconselham, elas não deveriam ter acesso ao teu coração como conselheiro. A gente precisa ser seletivo em quem a gente ouve, porque, guarda isso, quando você filtra o que você ouve, você define o que você vive. Cara, quem você ouve? Se você pegar um noticiário para começar o teu dia, você vai começar o teu dia com a ideia de que, irmão, o mundo tá em caos, os dias são maus, tá tudo dando errado. A sociedade já era. Cara, já era. Você pega o noticiário, desde do trânsito até a economia, tudo vai mal. Cara, vamos no helicóptero, como é que tá aí o trânsito? Cara, o trânsito tá parado aqui na Marginal, teve um problema, um acidente, o motoqueiro tá aqui, vamos tentar mostrar como é que tá o socorro, como é que tá em tal bairro, acabou de ter uma tentativa de sequestro, teve um problema na frente de uma escola. Agora, como que a gente pode começar o nosso dia diferente? A Bíblia diz que a gente precisa, inclusive, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Então, uma chave prática que mudou minha vida, cara, pode mudar a vida de alguém que está conectado agora. Não faça das crises o seu devocional. Você vai começar o dia bem, você tem que se encher de boas notícias. Sim. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, para cada má notícia de hoje, existe uma boa notícia dos céus que já ecoa há milhares de anos, cara. Eu tô numa crise, eu tô ansioso. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Irmão, se existe alguém que passeia aí ontem e hoje e amanhã como se fosse o mesmo dia, eu preciso ouvir o que ele pensa a respeito do futuro e não o que os outros dizem a respeito do futuro. Eu acho que um dos motivos pelos quais a gente está muito ansioso é que a gente está tão cercado de informação e de opinião e de ruídos, mas a gente não está parando para ouvir quem realmente tem algo para falar. A palavra de Deus diz pra gente: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então, resumindo muito, mano, isso me ajudou muito na minha jornada. Eu sempre tive uma mente muito ansiosa. E aí, o que controlou muito desse meu ímpeto, dessa minha ansiedade? Cara, a confiança na certeza de que Deus sabe o que é melhor para mim. O salmista diz: o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então, cara, Deus sabe o que é melhor para mim. Uma jornada extraordinária tem muito mais a ver com a gente saber lidar com os vales do que a gente saber lidar com os topos. Porque se você quer viver uma vida que você tá cada dia num lugar mais alto, olha que louco, mano. A gente se ilude achando que a gente vai levitar de um topo ao outro, né? Entre um topo e o outro existe um vale. Muito bom. Então eu aprendi, cara, essa arte de lidar com os vales. Por quê? Porque eu sei que Deus tem para mim sempre um novo nível. E para novos níveis eu preciso enfrentar novos vales. Então eu sei o que é
ter problemas dessa estatura que hoje eles nem me preocupariam. E eu sei que quer ter problemas de uma estatura maior que hoje eles fazem parte da minha agenda, da minha pauta. Então, o que fez com que os gigantes de ontem, eles sejam motivo de risada hoje? Cara, não é que necessariamente os gigantes mudaram de estatura, mas você mudou de estatura. Sua patente é outra, suas marcas são outras, suas cicatrizes te deram autoridade, as suas experiências te deram propriedade. Então, eu amo essa jornada em que Deus vai ensinando a gente a confiar cada vez mais, porque é sobre isso. A jornada, a nossa história é sobre isso. A nossa história não é sobre o destino final, a nossa história é sobre a alegria de viver durante o caminho, cara. A dimensão do seu milagre é proporcional ao tamanho do espaço que você abriu para eles. Você precisa preparar um ambiente para o milagre. Você precisa preparar um ambiente para o novo de Deus. Você precisa preparar um ambiente para a promessa. Tem muita gente que está perguntando para Deus por que a chuva não vem. Deus está perguntando para nós por que você ainda não preparou a terra. Porque a chuva, para quem trabalha com plantio, se ela vem antes de você arar a terra e semear, ela é um problema, cara. A chuva destrói muita gente. Agora, a chuva, quando você preparou a terra e semeou, ela é um presente dos céus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, o novo de Deus é uma resposta para quem está preparado. O que alguns chamam de sorte, o que outros chamam de destino, eu chamo de convergência. O que é uma convergência? É quando alguém certo está no lugar certo, debaixo da palavra certa, algo sobrenatural acontece. Então, sabe quando você fala, cara, de repente algo aconteceu? Cara, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. Nenhuma lágrima em vão, nenhum desafio em vão, nenhum deserto em vão, nenhum gigante em vão. Se a gente desenvolver a arte de não questionar durante os desertos, mas tentar discernir para que eles são, para que eles servem, cara, você vai ter uma jornada extraordinária. Eu estou nesse deserto, a maior parte das pessoas, por isso que nem todo mundo consegue sair dele. Por que comigo? O que você quer me ensinar com isso? Qual parte do meu coração vai ser tratado com isso? Qual o próximo nível a partir disso? Aí Deus falou, eu estou te ensinando a confiar. Eu estou te ensinando a depender. Porque eu aprendi a confiar. O Deus que fez ontem vai fazer de novo. O Deus que curou ontem vai curar de novo. O Deus que sustentou ontem vai sustentar de novo. O Deus que abriu portas de milagres ontem vai abrir de novo. Se você olhar para o seu gigante, você tropeçará. Mas se você olhar para o seu Deus, os seus gigantes é que tropeçarão. Então, às vezes, a nossa crise é só uma questão de perspectiva. Os gigantes são grandes, mas ninguém é maior do que Deus. Os problemas são grandes, mas ninguém é maior do que Ele.